Oi, Wellington. Oi, professor, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tá ouvindo? Estou ouvindo, professor. Tá tudo em ordem. Até, inclusive, tá gravando já. Tá. Eu já compartilho ou aguardo eles? Não, agora eles entrarem, Tá. né? Convidou as gurias que te acompanharam? Sim, mas elas não vão conseguir participar. Certo. Só para recapitular. Eu apresento a banca, né? Uhum, Boas-vindas para eles. O pós-graduando fará apresentação oral dispondo de, no máximo, 50 minutos. Já disse que vai ser 30 e poucos, então está sobrando uhum. tempo, né? Sim, E, enfim, após existe a arguição, baixa temperatura. tá? Não, estava falando com a Marília para aumentar o ar aqui. Ah, tá. Uhum, 20 minutos para cada um para te arguir, depois 15 minutos para tua réplica. O resultado é aprovada ou não aprovada. Voto de louvor geralmente é para doutorado, para mestrado não tem. E aquela dinâmica de, terminando a apresentação, todo mundo sair, ficar só a banca e eu, eles uhum, darem a nota e depois, 5 minutos depois, vocês voltam. uhum. Tá? Até nem precisa ser 5 minutos, uns 3 minutos contando. Se o senhor quiser avisar no WhatsApp, daí Eu aviso no WhatsApp, tá? eu volto. E quais são os critérios de avaliação? Introdução justificativa do trabalho, revisão da bibliografia pertinente ao desenvolvimento, delineamento e execução da parte experimental, aplicação correta dos métodos. Isso aí está bem redondinho, né? Uhum, Análise de aproveitamento dos resultados, a tua análise que fez também está bem boa. Relacionamento dos resultados obtidos com os conhecimentos atuais, acho que isso está bem inserido, né? uhum, Tu botou lá as três revisões sistemáticas que tem na Prospero, tu tá saindo na frente, né? uhum. Eles estão ainda em andamento. Sim. E aí eu faço a comunicação, a apresentação geral, né? Consistência, adequação da linguagem, uso de figuras, tabelas e gráficos, isso aí também está bem definido. Uhum. O presidente pode botar mais 10 minutos por sua conta para comentar o trabalho apresentado. Encerrada a sessão, o presidente pode conduzir os membros da comissão ao mestrado para assinatura da ata de defesa. Como é remota, não tem essa assinatura. Eles receberam um documento que eles têm que preencher e mandar para a Tá. escola. Tá? Isso tem 3 dias para fazer. Tá. É só pegar o documento lá que todos eles têm, Uhum. fazer uma assinatura eletrônica ou imprimir, baixar e escanear e mandar para o e-mail da PPG. Então não tem nenhum mistério. Beleza. Já tomou café? Já tomei café. Até não tomei tanto para não ficar tão ansioso. Mas tá bom. É como eu comentei ontem, né? Eu estava Uhum. falando com a Miriam, até nós falamos que hoje tem essa apresentação. O que vai apresentar sempre fica Sim. ansioso e tal, mas Ah, isso é uma coisa muito simples. sim. Sim, se pensar logicamente não tem porquê. Mas, Né? Tá, tu tá mas faz dominando, parte. tá Uhum. dominando o assunto, né? Uhum. É o meu shake de proteína, Ah, é importante. 36 gramas. Bom para começar. Essa é a E, Marília, minha esposa, vai assistir também, tá entrando. mas tá ótimo, sem problema. Eu acho que já entrou. Uhum. Bom dia, Marília. Bom dia. Bom dia, vocês estão me Bom ouvindo? dia, bom dia. Ah, bom dia, Finalmente bom vai dia. terminar o, né? Uhum.
Mas o Paduim e eu já estamos com vontade que tu faça doutorado, né? Que- Vamos tentar. É, Talvez para o meio do ano fazer o projeto durante o início do ano que vem, talvez. eu acho que essas coisas a gente, quando engata uma, a gente faz tudo de uma vez só. É melhor, né? Para terminar É, logo. eu fiz mestrado e demorei 5 anos para entrar no doutorado. E entrei no doutorado porque tinha que entrar, né? Foi uma Sim, exigência da minha situação. E, e a separação de tempo, assim, foi. Mas serviu também para apresentar, porque eu estava mais maduro, né? claro. Na minha pretensão, não. Então eu consegui fazer um doutorado de 18 meses, né? Ah, bom. Mas foi assim, ó, de manhã, de tarde e à noite. É uma coisa meio obsessiva, né? Mas dá certo, funciona. Uhum. Deixa eu ver o que o pessoal tá, por onde é que o pessoal anda. Conseguiu confirmar com o Glauco ontem? Hã? O Glauco confirmou ontem com o senhor? Confirmou, recebeu. Eu Ah, tá. mandei ontem de noite de novo Uhum. os links, né? A Cíntia confirmou, ele confirmou também. Uhum. Tá tudo confirmado. Chamei eles para a sala. Uhum. Eu vou dar uma saidinha e já volto. Tá bem. Oi, Cintia, bom dia. Ó, bom dia, tudo? Tudo bem? Tudo tranquilo. A Marília é a esposa? Isso. Vai Prazer, guria. assistir. Só os maridos para nos fazer Tudo acordar bom? tipo, nesse horário Prazer. para, né? Vocês Nós estão já na mesma estamos sala, não? acostumados. Não, eu Oi? estou em outra. Ah, é melhor, porque senão vai deixar ele mais nervoso, isso aí. É verdade. Mas, sério, o Wellington ficou muito bem escrito. Parabéns. Ah, obrigado. Já me deixa mais tranquilo. Uhum, ótimo.
Acho que o Dr. Glauco entrou. Já está todo mundo aí. Bom dia, doutora Cíntia. Bom dia, Bom, doutor Glauco. bom dia. O Glauco está dentro da sala, mas não apareceu ainda. Deixa eu ver se ele responde. Bom, tá me ligando. Alô? Sim. Pois é, nós estamos na sala, a sala está aberta. Né? Entra, sai e entra de novo, Glauco. Sai e entra de novo. Eu vou ter que entrar de novo também, para mim aqui saiu. Eu entrei na conversa e saiu, agora voltou. Tá. Teve alguma dificuldade de entrar, Cíntia? Nenhuma. Loguei pelo Google, bem tranquilo. Entra como Google. Entra pelo Google. Tu tem conta Google? Tu não vê imagem. Mas tu não entrou ainda para nós aqui. A sala não, tu não está dentro da sala. Quando tu clica no link, aparece a tela do Zoom, aparece? Tem alguma sugestão tecnológica aí, Wellington? Eu posso talvez criar um link do Meet, que acho que é um pouco mais simples, assim, só que daí seria em outro programa. Posso dar uma sugestão? Por e-mail ele recebeu um link e junto com o link uma senha. Eu Sim, entrei com a senha. sim. Ele tá conseguindo, se ele clica no link, não pede a senha?
Glauco, a Marília está dando uma sugestão aqui. Junto no e-mail, você recebeu o convite, tem o link e Não, embaixo uma senha. ali eu tô com um problema no meu e-mail, ali ele não está conectando. Que talvez. Tentei aqui pelo Facebook, entendeu? Ah, Eu não sei se é o registro da conta no Zoom que tem que atualizar alguma coisa. pode ser. Às vezes. Tem a nova versão do Zoom aqui, ó, peraí. Agora. Eu, quando abri o meu hoje de manhã, tinha pedido de nova versão, eu atualizei antes de entrar. Mas eu boto o número, ingressar na reunião. Ele te pede a senha. Não pede a senha? Mas ingressar o ID da reunião. O ID da reunião? Para aí. Já te dou. Espera um pouquinho. Me dá. Para aí que eu te ligo já. Oi. Eu te mandei por mensagem o ID e a senha. Deixa eu agora estar conectando, talvez. Tá. Entrou. Deu. Entrou. Me ouvem? Deu. Sim. Carlos, quer me matar do coração. Deu. Essa atualização aí é para matar. Ai. Mas é tecnologia, né, meu? Nós não nascemos nisso, eles aí nasceram. Espera aí só um pouquinho. Aqui. Tá, deixa eu ampliar aqui. Tá. Desculpa, viu? Não, Que que isso, nada. que isso? Eu comecei cedo, eu tô mexendo cedo aqui nessa lambança e para não atrasar vocês. Bom dia, por prazer aí, então, né? Dr. Gol. Bom dia aí, prazer Bom, estar então, com bom você. dia a todos e todas de novo. Hoje nós estamos abrindo uma sessão de defesa de mestrado
numa dissertação do Dr. Wellington Furlan Pascoal. Convidados para a Branca são o Dr. Glauco Alvarez e doutora Cíntia Dúlios. Está presente também a Marília Possobon, que é a esposa do Wellington, como assistente. Bom, o Wellington tem 50 minutos para apresentar, que é o rito normal, ele vai apresentar em bem menos. E vocês têm, a banca tem 20 minutos para cada um, para arguir o Wellington, ele tem 15 minutos de réplica. Pode ter alguma eventual interrupção dentro do rito, não é problema. Feito isso, o Wellington e a Marília se retiram e eu chamo eles de novo depois que nós deliberarmos pelo WhatsApp e eles voltam para a sala e aí o que nós combinarmos como nota vai ser o que ele vai receber. Eu vou apresentar a nota dele. Minha dissertação geralmente não tem voto de louvor. Isso é algo reservado para doutorado, geralmente. Enfim, e depois vocês, como é uma sessão remota, vocês têm o documento que vocês receberam, preenche e mandam para mim, pode mandar para mim, eu mando para a PPG, ou então mandam para a PPG direto pelo e-mail, que aí vai ser aprovação ou reprovação, que é a única nota que existe. Tá? Resumo da história é isso, alguma pergunta? Não. Não? Então, o Wellington pode compartilhar a tela e pode começar. Conseguem ver? Sim, Vocês conseguem ver meu cursor também, só para eu saber aqui? sim. Perfeito. Bom, então queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer por terem reservado um horário na agenda de vocês, né? Então, meu trabalho é sobre a gastrectomia vertical com bipartição intestinal e os seus resultados em cirurgia bariátrica e metabólica, e eu fiz uma revisão sistemática sobre o assunto. Então, só para a gente ter uma ideia atual dos dados da obesidade, né? Todo mundo sabe que é considerado uma epidemia mundial, e os dados mais atualizados da OMS que a gente tem é que 13% da população adulta tem obesidade e 39% está com excesso de peso. Pelos dados do Vigitel no Brasil, a gente pode ver essa progressão desde 2006 até 2023, né? Então, nos adultos, ali em 2006, passou de 11 para 18 para 22,4% hoje em dia, e o excesso de peso passou de 42 para 53 e agora com 58,2%. Então, cada vez mais aumentando. Hoje, a indicação da cirurgia é um MC de 35 mais comorbidades, ou um MC acima de 40, ou acima de 30 naqueles casos de diabetes de difícil controle. E pela Sociedade Americana, desde 2022, já tem sido considerado a partir de 30 com comorbidades, porque a gente vê que a cirurgia cada vez mais resolve os problemas de saúde, independente do peso assim, do paciente, né? E se a gente for ver pelo Conselho Federal de Medicina, a gente tem 5 cirurgias que são autorizadas hoje em dia. Então, a gente tem a cirurgia de Scopinaro, tem o duodenal switch, tem a banda gástrica ajustável, mas na prática, tanto no Brasil quanto no mundo, essas são as 2 cirurgias mais realizadas, né? Então, o bypass gástrico em Y de Roux e a gastrectomia vertical, o sleeve. Então, só para justificar o meu trabalho e essa nova técnica, eu vou falar rapidamente assim sobre as vantagens e desvantagens de cada uma. Tá? Então, começando pelo sleeve, é considerado uma técnica mais simples, né? Que é feito só o grampeamento do estômago, sem anastomose ou suturas. Ele tem um efeito metabólico ali pela ressecção do fundo gástrico com a diminuição da grelina, né? E um pouco também do esvaziamento gástrico. Tem alguns estudos que mostram uma perda de peso e controle metabólico próximo ao bypass, mas também isso bem discutível. Só que o problema dessa cirurgia é o refluxo e o reganho de peso, né? Então isso também é muito variável nos estudos, mas em alguns ali que eu encontrei, a gente vê mais ou menos 19% que piora o refluxo em pacientes que já têm, 23% com refluxo de novo e 4% que precisam ser reoperados por um refluxo severo. E uma preocupação importante sobre isso é a prevalência da esofagite ali de 31% a 70%.
e até o esôfago de Barrett de 8 a 16%, e aquele temor que ainda não foi comprovado, mas aquele medo do adenocarcinoma ali da junção esofogástrica devido ao refluxo nessas cirurgias, né? Além disso, alguns estudos mostram que até 50% dos pacientes que fazem essa cirurgia têm reganho de peso a longo prazo. No bypass, a gente tem uma cirurgia que ela tem várias vertentes, né? Então, é um procedimento restritivo, ele é desabsortivo, é metabólico, pode ser reversível e também é uma das cirurgias mais estudadas a longo prazo, né? Que tem bom controle aí de comorbidades metabólicas e também um menor reganho de peso. Para muitos cirurgiões é considerado o padrão ouro, né? Mas isso também é indiscutível. Hoje em dia tem várias técnicas emergentes que talvez venham superando o bypass, né? Mas o que a gente tem entendido cada vez mais é que a questão do desvio intestinal é muito importante, né? Que fazer com que a comida chegue mais rápido ao ilho distal e que possa estimular aquelas células L que fazem a produção dos hormônios incretínicos é essencial para um bom resultado na cirurgia bariátrica, né? Então, esse desvio aqui vai fazer com que aumente os hormônios incretínicos, em especial o GLP-1, que tem vários efeitos, mas aumenta a saciedade, diminui a fome, tem um efeito importante na resistência insulínica, na diminuição da glicemia, e com isso a resolução da diabetes e outras comorbidades como pressão alta, né, entre outros. E que está muito famoso hoje em dia com o análogo do GLP-1, né, que tem sido muito usado no controle da obesidade com Ozempic e com Saxenda. Mas a gente tem algumas desvantagens também nessa cirurgia, que a gente perde o acesso ao duodeno, né? Então, o duodeno é um local muito importante para a absorção de vitaminas, de nutrientes, e também, depois do bypass, não é incomum, às vezes, ter aquela pedra na vesícula, né? Mais ou menos até uns 30% tem no próximo dos 6 meses. E mesmo sendo raro, isso às vezes pode ocasionar uma coledocolitise e vira um problema grande para a gente resolver, né? Então, às vezes, tem que acessar o estômago escuso para fazer a CPR ou tem que fazer a exploração da via biliar, né? Então, tem esses dois problemas importantes da perda de acesso do duodeno e da diminuição da absorção das vitaminas. Então, a gente vê que a obesidade é um problema evolutivo, né? A nossa alimentação evoluiu, então os alimentos eles ficaram mais ricos em calorias, eles ficaram mais processados, mais industrializados. Então, ficou muito fácil de ter acesso a esses alimentos e ficou muito fácil de digerir e absorver eles. Então, tem alguns estudos que mostram que todo o nosso alimento é absorvido muito, muito precocemente, muito no início do intestino delgado, então ele no jejum, né? Então, os pilares da cirurgia bariátrica nessas técnicas tradicionais sempre foram baseadas na restrição e na desabsorção. Então, será que a gente consegue uma nova técnica que consiga resolver esse problema evolutivo e focar nesse problema metabólico e não tanto na restrição, na desabsorção, né? Então, em 2003, um cirurgião brasileiro, o Dr. Sérgio Santoro, paulista, ele veio com essa técnica que, na verdade, é uma mistura do sleeve com o bypass, né? Então, que é a gastrectomia vertical com bipartição intestinal. Então, só para explicar como que é essa técnica, é feito o sleeve, ele é um pouco mais largo do que o sleeve tradicional, né? Mais frouxo, mas tem a ressecção ali do fundo gástrico, então uma redução já da grelina, né? A gente mantém o acesso ao duodeno, então uma parte do alimento vai poder passar ali, então vai ter uma melhor absorção de nutrientes, então teoricamente não teria tanto aquela desabsorção, né? E ele, no estudo dele, ele dá contraste para ver o quanto que passa de alimento para o duodeno e quanto que passa para gastroentero, e uns 30% ainda vai para o duodeno pelo raio-x, assim, né? Então, tem essa gastroentero, que ele faz um desvio intestinal maior do que o normal, maior do que o bypass. Então, na técnica original, ele faz essa anastomose a 260 centímetros da válvula iliocecal. Então, um desvio bem importante. E também, isso tudo teoricamente, né?
essa gastroentero, teoricamente, também faria uma descompressão do sleeve, então talvez causaria menos refluxo e talvez até menos fístula ali no RIS, né, diminuindo a pressão. E além disso, era adicionado mais a enteroentero para desviar a bile e que ela não passasse no estômago e não causasse, então, uma gastrite alcalina, um refluxo alcalino. Tá? Que eu achei bem interessante dessa técnica, né, que ela já junta duas coisas que a maioria dos cirurgiões conhece, que é o sleeve e o bypass, né, então é uma técnica reprodutiva. Então eu acho isso muito importante se a gente tem um problema que é muito prevalente e que aumenta, está aumentando cada vez mais, como eu mostrei no início, né? Foi tudo certo? Tudo. Tá. Se a gente tem esse problema que está aumentando cada vez mais, a gente precisa de uma solução que seja fácil para ser realizada em vários centros, por vários cirurgiões, e não uma técnica muito boa, mas muito difícil, que a pessoa tem que se deslocar talvez a São Paulo, porque só 3 pessoas fazem essa técnica, né? A gente vê às vezes muita gente falando de outras técnicas emergentes, como o SADS, assim, que tem bons resultados. Esses dias eu estava atendendo uma paciente de 18 anos e eu estava pensando, né, a última coisa que eu quero é mexer no duodeno dela, né? E ter, às vezes, uma complicação. Então, acho que a gente precisa de uma técnica que esteja factível e que tenha um bom resultado a longo prazo para a pessoa. Né? E também uma questão técnica, assim, né? É uma gastroentero mais baixa, então talvez ela seja até mais tranquila de fazer do que o bypass. Porque às vezes a gente tem aquele paciente super obeso, tem que levar a alça lá próximo do esôfago e a gente sabe que às vezes isso é um pouco difícil de realizar. Então, por que eu escolhi fazer uma revisão sistemática? Eu me interessei pela técnica, comecei a pesquisar e eu vi que já tinha vários artigos sobre o assunto, né? E, tem do Taskin ali, que é da Turquia, que já tinha 883 pacientes com essa técnica. Tem outro do Santoro ali de 2012, que ele fez uma análise de 1.020 pacientes, né? Só que eu vi que não tinha nenhuma revisão sistemática assim para unir todos esses dados, então decidi fazer isso no meu trabalho. Então eu entrei ali nesse site que é o Próspero, que tem o registro de todas as revisões sistemáticas, né? E eu vi que tinha só 2 registradas, mas que ainda não estavam publicadas, né? Então essa terceira ali foi a minha que foi registrada. Não precisou passar pelo comitê de ética esse trabalho, porque por ser uma revisão sistemática, que não é necessário, né? Passou pela comissão científica, foi aprovada para ser realizado. Então, meu objetivo é definir os resultados da bipartição intestinal em cirurgia bariátrica com relação aos desfechos primários, que são a perda de peso e a resolução de diabetes, e como desfechos secundários, a resolução de outras comorbidades, como a pressão alta, a apneia, a dislipidemia, e também a nutrição pós-operatória e complicações pós-operatórias. Eu me reuni com uma bibliotecária para a gente definir os termos que eu usaria nessa pesquisa, né? Então, a gente chegou nessa combinação e eu pesquisei em 6 bases de dados. Então, o PubMed, o Embase, o Web of Science, o Scopes, o Lilacs e o Science Direct. Eu utilizei o padrão Prisma de revisão sistemática para fazer esse trabalho. Então, 2 pesquisadores fizeram a pesquisa, leram os resumos, escolheram os artigos, coletaram os dados, e se em algum momento desse processo tivesse alguma discordância, um terceiro pesquisador é chamado para decidir sobre a inclusão ou não do estudo. E esse é o registro também do Próspero que foi feito. Para a estratégia de busca, então, eu utilizei o método PICO, né? Então, a população, pacientes femininos e masculinos de 16 a 80 anos com IMC acima de 25. Aqui eu escolhi IMC 25 porque tem a questão da população asiática, que é a partir de 27,5. Então, eu só queria ter uma gama maior de estudos assim para analisar. Mas, no fim, acabou sendo no IMC tradicional que a gente vê. A intervenção, então, a bipartição intestinal, não tinha nenhum comparador, e os desfechos que eu já comentei ali sobre a perda de peso, redução de diabetes e as outras comorbidades. Eu escolhi estudos, então, experimentais e observacionais, que foram escritos em inglês e publicados de janeiro de 2000 a agosto de 2023. E eu também escolhi aqui a partir de 2000, porque a técnica foi feita em 2003, né? Então eu só voltei alguns anos para ver se tinha alguma coisa relacionada a essa técnica ou algo parecido.
E eu excluí revisões de caso, revisões narrativas, cartas do editor e resumos também. Então, só acrescentando também, além daqueles critérios de inclusão, eu também excluí estudos realizados em animais, cirurgias revisionais, porque eu vi que tinha alguns artigos que era, por exemplo, pacientes que já tinham sleeve e que fizeram a bipartição depois, como uma cirurgia revisional. Então, esse tipo de estudo eu excluí. Se tivesse um acompanhamento inferior ao ano ou se tivesse um número de pacientes inferior a 10. Também excluí duplicatas e variações da bipartição, que hoje em dia tem vários tipos de bipartição também, né? Então tem o loop bipartition, que eles fazem só uma anastomose, tem bipartição que eles anastomosam no duodeno, então eu tentei só focar nas técnicas da técnica original. Então, depois de fazer toda essa pesquisa, eu fiquei com 231 artigos e após remover as duplicatas, aqueles que não eram relevantes ou que não faziam parte dos critérios de inclusão, eu acabei ficando então com 14 artigos. Eu utilizei essa ferramenta de estudos antes e depois, que era a maioria dos artigos, né? Dessa ferramenta do National Heart, Lung and Blood Institute, que são 12 perguntas para a gente saber o que tinha, não tinha nos artigos para ver a qualidade deles, né? Então aqui a gente tem a tabela mostrando as respostas para essas perguntas, então dá para ver que a maioria era sim em verde ali, então artigos considerados de boa qualidade. Na parte estatística, eu tive ajuda de uma estatística, né? A gente conduziu no programa R e a gente fez meta-análise de proporções e meta-análise de desfechos contínuos. Então, diferente de outras revisões, assim, eu não comparei duas técnicas, né? Então, eu queria saber um resumo qual é o resultado que essa técnica tem, por exemplo, na resolução de diabetes, né? Um resumo de todos os artigos. Então, meta-análise de proporções eram aquelas meta-análises, por exemplo, do diabetes. Então, no início do trabalho, tantos por cento tinha diabetes, no fim, tantos por cento resolveram totalmente. Daí, isso dava um número e a gente fazia uma média de todos os trabalhos. E na meta-análise de desfechos contínuos, daqueles resultados, por exemplo, o HDL, o LDL, que é uma questão numérica, né, para a gente comparar também do início e do fim. Então, aqui na tabela 1, a característica dos estudos, né? Então, basicamente 3 países que eu encontrei que fazem a técnica, que é o Brasil, Turquia, a maioria da Turquia, e 2 trabalhos da França. Então, a maioria deles de antes e depois. A gente tem só um ensaio clínico randomizado, que era do Santoro, que ele comparou a bipartição com o tratamento clínico. Na população dá para ver que muitos trabalhos têm um N pequeno, assim, mas alguns têm um N elevado, então alguns ali com 880, 499 ou 1020 pacientes. E o follow-up também é a curto prazo, de 1 a 2 anos. A gente tem só o do Tasking ali com 4 anos e um do Santoro de 5 anos. E quando eu fui analisar os dados também, eu tive também o cuidado porque dá para ver que alguns artigos são dos mesmos autores, né? Então, quando eram os mesmos pacientes, né, para não usar o dado 2 ou 3 vezes sobre o mesmo paciente, eu excluía e usava só do artigo original de curto prazo. Aqui é a característica dos pacientes, então a maioria do sexo feminino. Eu coloquei também as comorbidades de cada artigo, o IMC de cada artigo. Então, IMC meio variável também. Alguns fizeram só em superobeso, que era acima de 50, outros pegaram toda a gama, desde da obesidade grau 1 até o superobeso. E eu achei importante colocar ali no fim da tabela sobre o uso de vitaminas no pós-operatório, né? Como a gente tinha aquela teoria que teria uma melhor absorção de nutrientes e vitaminas, eu quis saber como que o autor lidava com isso antes ou depois da cirurgia, né? Para ver se ele dava de rotina a vitamina, se ele não dava, ou como fazia. E isso teve uma variação bem grande, assim. Dá para ver que uns davam de rotina, outros só se tivesse alguma deficiência, outros não davam. Então teve essa questão dessa variação. Então, partindo para os resultados,
Começando aqui pela perda de peso, que é o primeiro desfecho primário, né? Isso também foi um problema entre os artigos, porque cada autor coletava os dados de uma forma, né? Então, alguns coletavam como peso, outros como IMC, outros como a perda do excesso de IMC ou a perda do excesso de peso total. Então, eu não conseguia transformar, às vezes, os dados. Então, eu consegui fazer nessas três tabelas, juntando o que tinha igual de cada artigo com o outro, né? Então, começando ali pelo percentual de perda de peso total, eu consegui, então, ficar com 6 artigos, que, em média, teve uma perda de 32,3%, né? Um pouco heterogêneo, dá para ver que teve uma variação, mas, em média, então, é 32,3%. Com relação ao percentual da perda do excesso de MC, eu avaliei 4 artigos e uma média, então, de 82,5%. Teve esse artigo aqui que foi um pouco pior, os outros 3 um pouco mais homogêneo, né? Mas teve um bom resultado aí com 82,5%. E na redução de MC total, consegui avaliar 5 artigos, que teve, então, um resultado de 13,3%, também um pouco heterogêneo. Com relação à resolução de diabetes, consegui, então, a maioria dos artigos tinha sobre a resolução de diabetes, mas eu fiquei, então, com esses 8 artigos, pela questão ali de não sobrepor pacientes. Então, dá para ver que, na média, teve uma resolução total de diabetes de 83,8%, e esses resultados mais robustos e mais homogêneos, né? Dá para ver que o losango menor e os dados bem próximos um dos outros aqui em todos os artigos. E também pacientes que ainda precisaram de pelo menos um remédio para manter o controle do diabetes, foi de 11,2%, também um resultado homogêneo, assim, entre os artigos. Eu tentei fazer também análise de subgrupo para entender melhor, às vezes, um subgrupo específico, mas eu só consegui juntar esses 3 artigos para avaliar a resolução de diabetes em pacientes com MC acima de 40. Que ficou daí uma média de 84,5%, bem próximo ali do outro, do grupo geral de 83%. Sobre a remissão de hipertensão arterial, foi possível avaliar 4 artigos, uma média de resolução aí de 74,9%, um bom resultado, um pouco heterogêneo também. E sobre a apneia do sono, só 2 artigos falaram sobre isso. A gente teve, então, uma média de 89,9% de resolução. Tempo cirúrgico, média de 147,9 minutos, então alguns um pouco mais demorado, os outros um pouco mais próximo da média aqui. Agora, partindo também para a questão das vitaminas, né? Então, na vitamina D, a gente vê um aumento de 5 pontos se comparar do início com o fim do acompanhamento. Então, 4 artigos falando sobre isso. Da vitamina B12, uma queda de 38,9 pontos. E sobre a albumina não teve muita variação. Então, ficou próximo do zero ali em relação desde o início até o fim do acompanhamento. Então, eu não consigo provar aquela questão da melhor absorção de vitaminas pela variação como os autores trabalharam com isso, né? Mas pelo menos a gente conseguiu ver que não teve uma deficiência vitamínica tão importante ou uma desnutrição, né? Então, manteve bons resultados aí no pós-operatório. Com relação à dislipidemia, a gente teve um aumento do HDL de mais ou menos 4 pontos, uma redução do LDL de 36,4 pontos, uma redução dos triglicerídeos de 93,7 e uma redução do colesterol total de 49,5 pontos. Outras questões assim que são importantes para a gente saber, mas que eram apenas citadas assim no texto e que eu não consegui fazer uma meta-análise, foi sobre essas outras complicações, né? Então, com relação à diarreia, o Taskin, o turco, comentou em 3% dos pacientes só, e o Topar, que é o francês, só é mais ou menos 7%, mas eles disseram que não teve um impacto significativo na qualidade de vida. A fístula só foi citada pelo Santoro naquele artigo maior dele de 1.020 pacientes, com 0,9%. Os demais não comentaram de ter tido fístula. Nas sinais da gastroentero também, o Santoro observou 3 casos e o Taskin só 10 casos dos 883.
Úlcera de anastomose também foi relatado só pelo Santoro em um caso, 2020, e 3 dos 883 do TASC. E óbito só foi relatado pelo Santoro em 2 óbitos dos 1.020 pacientes. Outra coisa que eu achei interessante sintetizar em uma tabela é sobre como cada autor fazia a cirurgia, né? Então, muitos seguiam a técnica original dele, que era, então, uma gastroentro a 260 centímetros da válvula cecal e uma alça comum de 80 centímetros. Mas depois, lendo os artigos, eu vi que alguns faziam uma medida própria, assim, um pouco menos de desvio, às vezes, ou até, dentro do mesmo artigo, eles variavam de acordo com o MC do paciente, né? Então, tinha variação da sonda usada no sleeve, né? Então, do 36 até o 40, até o 50 aqui. Questão da distância do pilório para começar a gastrectomia vertical, o tamanho da anastomose. E aqui a gente pode ver, por exemplo, o Tasking, se era um MC maior que 30, ele fazia um desvio maior na alça alimentar, na alça comum, né? Então, teve muita variação entre a técnica, assim. E mesmo o Santoro, eu vi ele falando desses tempos, que hoje em dia ele faz uma gastroentero a 300 centímetros da válvula cecal e uma alça comum a 260 centímetros da válvula cecal. Então, e ele diz que tem resultados semelhantes com menos complicações, mas isso eu não teve nenhum estudo sobre isso assim que eu pudesse acrescentar. Isso é uma opinião pessoal dele. O problema dessa revisão é que eu não consegui comparar diretamente a bipartição com outra técnica, né? Então, por exemplo, com o bypass ou com o sleeve. Mas então eu fui atrás de alguns artigos mais clássicos que falam sobre os resultados do bypass ou do sleeve, né? Então, esses 3 primeiros aqui sobre o bypass e esse último aqui sobre o sleeve, né? Então, a gente pode ver que resultados superiores ou próximos desses estudos clássicos aqui. E na resolução de diabetes também, encontrei a mesma coisa. Em relação a essa revisão aqui, estudos também até melhores do que esses clássicos aqui. E até comentei isso com o Dr. Moutinho outro dia, né, que na prática a gente até vê resultados do bypass um pouco melhor do que esses estudos, acho porque a gente faz um bypass mais metabólico, um desvio maior, e a gente até encontra próximo, assim, a perda de peso e redução de diabetes, é esse que eu encontrei na revisão. Então, eu considerei essa técnica comparável ou às vezes superior a esses desfechos. Então, eu também achei que o resultado da resolução de diabetes foi homogêneo, robusto, ali como eu mostrei na tabela, e a perda de peso e resolução de diabetes comparável melhor que as outras técnicas. Essa revisão, então, encontrou poucas complicações, uma técnica factível, reprodutível, tem aquela questão das vantagens anatômicas que eu comentei na imagem, e não teve relatos de desnutrição ou hipovitaminose importante. De problemas é que a maioria dos estudos tem um N pequeno ou um follow-up reduzido, são estudos observacionais na sua maioria, né? Muita variação na coleta de dados, principalmente ali da perda de peso, que eu comentei. Muita variação na técnica, que eu comentei agora na tabela. E aquela teoria de não ter tanta deficiência vitamínica, apesar de a gente ter encontrado isso, não dá para provar pela forma que os autores lidaram com isso no pós-operatório. Em conclusão, então, é uma nova técnica com resultados comparáveis ou melhores que as técnicas tradicionais, uma boa resolução de perda de peso e de diabetes, poucas complicações, mas que apresentou muitos vieses no tipo de estudo, técnica, população, e que a gente precisaria, então, de mais estudos randomizados, com uma padronização da técnica e também da coleta de dados a longo prazo para a gente entender melhor sobre o resultado, mas no momento é o que a gente tem disponível na literatura para falar, né? Aqui é a comprovação, então, que eu encaminhei o artigo para Obesity Surgery em 2 de outubro, ainda não tive a resposta, as referências, isso. Muito bem, doutor Wellington. Acho que a apresentação foi bem no teu estilo, simples, sintética
e objetiva. Eu passo a palavra agora à doutora Cíntia, que, respeitando a prioridade das mulheres, ainda eu não consigo ver todo mundo igual. Então, a doutora Cíntia pode tomar a palavra para fazer a sua arguição. Então, obrigada pelo convite. Na verdade, eu me ofereci, né, Wellington? Eu disse, quando tiver, me convida que eu tô disponível. Wellington, assim, sempre que eu faço parte de banca, eu gosto de ler num aplicativo que é o Goodreader, que aí eu anoto tudo, deixo as coisas e aí eu mando depois para quem está apresentando. Eu tinha uma coisa anotada no teu que na tua apresentação tu me explicou, que era por que daquele MC de 25, se todos os teus trabalhos eram 30. Tá explicado, eu não tenho nada para falar. Foi com certeza o melhor trabalho, mais bem escrito que eu já participei de banca, mestrado e doutorado, assim, ó. Não Muito sou obrigado. cirurgiã pro colega de fora, né, doutor Glauco. Lhe conheço de nome, obviamente, né? Eu sou pneumologista, faço parte do grupo do doutor Motim, ali da obesidade mórbida do COM. E fui convidada. Na verdade, eu achei que eu fosse por externa, mas eu sou interna, na verdade. Eu tô por PUC, né? Beleza, menos um papel para eu preencher. E assim, ó, Wellington, parabéns, assim, ó, muito bem escrito. Consegui, sem ser cirurgiã, entender tudo que tu tava fazendo, a troco de quê que tu tava fazendo. E bem que o doutor Mutim falou, bem teu tipo, assim, era assim que eu imaginei que fosse a tua apresentação. Até achei que teus slides melhores, porque, desculpa, pessoal, por cirurgião eu não espero grandes coisas de slides. Muito Mas bom, muito clean, muito fácil de entender, entendi a ideia do porquê de tudo, assim, ótimo. E o que a gente precisava de ti, fazendo revisão sistemática, era o Prospero, era aquilo aí, tu fez tudo certinho. Perfeito, obviamente aprovado. Fiquei meio triste de saber que a gente não pode tentar te dar Láurea, né? Mas se pro mestrado a gente não pode, não pode, então te Até esperamos pro pode, doutorado. até pode, Até até pode. 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 Meu voto tá, porque assim, ó, muito bem escrito, uma coisa, uma novidade, tu realmente juntou tudo, tu separou. Pra mim, perfeito. Agora vamos ver o que que o cirurgião acha da coisa. A clínica adorou. Muito Parabéns. obrigado. Muito obrigado, Cíntia. Obrigado, doutora Cíntia. Também objetiva, sintética, que é o teu estilo. E vamos ver o doutor Glauco agora. Acho que está sem som, Dr. Glauco. Tá sem som, Glauco. Deu, acho que deu, né? Deu, agora deu. Deu, era eu que tinha deixado aqui para não fazer barulho. Estão ouvindo bem tudo, certo? Não tem um som Tudo diferente aí? certo, tudo Tá. certo. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a honra de participar das bancas. Eu tive a honra de participar da banca da esposa do Dr. Motim, então voltei à PUC depois de muitos anos e eu, apesar de não estar na universidade, hoje eu ensino muito menos, mas a gente tem um grupo de pesquisa aqui que o Motim e o Alexandre ajudam a desencadear os doutorados aí deles, com os nossos resultados do meu consultório, porque eu tenho um programa aqui no consultório americano que a gente produz dados muito bons para produção científica. Então, eu fico muito honrado com esse convite, gostei muito. E o Wellington teve a sorte, não vou dizer azar, tá, Cíntia? A sorte ainda dei uma aula lá na Santa Casa agora sobre esse assunto, nas 2 semanas atrás, e que é um assunto que eu conversei com o Motim, que nos interessa muito daqui para frente, e que está pendente de autorização ainda pelo CFM, como o Elton falou, e que nós estamos esperando muito ansiosamente para a gente ter grupos grandes aí de pacientes como você falou. Bom, então eu já fui mais combativo. O meu chefe de banca de mestrado, doutorado, foi o doutor Luiz Pereira Lima, que o Tim conhece, um cara que me detonou nas minhas bancas, tudo. Mas hoje eu tô bem mais light coisa. Mas eu tenho coisas aí que eu queria ter falar. Achei, então, inicialmente o título
do trabalho, maravilhoso, eu acho que é um assunto da hora, revisão, perfeito, tudo, gostei muito, tá? E aí, agora eu vou fazer pontualmente, algumas coisas que vê se tu concorda ou não. Então, primeiro, no resumo, eu gosto do resumo que o cara leia o resumo e ele veja resultados que atraia ele a olhar o trabalho. Então, no último parágrafo do resumo, os resultados indicam que é tal. Aí tem uma explicação sem resultados percentuais. Então, o que que eu colocaria? Bem objetivo. Nós tivemos uma perda de peso total, que hoje está na moda, é a perda de peso total, não é mais o excesso de peso de tanto, resolução do diabetes de tanto, da hipertensão de tanto, objetivo, para a pessoa ver, pô, cirurgia é interessante. Então, isso Tá, eu gosto muito no resumo, tá. entendeu? Que tu chama o cara por trabalho, tá? Uhum, Eu achei que isso aí só, tá? tá. Bom, vamos indo aqui. A parte científica de estatística eu achei excelente. A parte de elaboração da tese, tá aí tudo nos conformes. Tá. O Luiz também me ensinou a ser cri-cria em algumas coisinhas. Então, ali, ó, considerando na introdução, no terceira frase, considerando suas consequências com aumento de risco de várias doenças, não me cheirou bem no ouvido doenças, comorbidades, incluindo uma maior incidência de patologias cardiovasculares, só no sentido do português da coisa, tá? Tá. Eu notei ali no início, nessa primeira página, tu fez um comparativo com o bypass e o sleeve. Só Sim. que a tua cirurgia é ileal. Aí eu ia fazer uma crítica, mas daí tu me fechou a boca. Na segunda página, diz logo, um maior desvio intestinal ativaria, e tu fala, então, do duodenal switch, que eu acho que tem que constar um pouquinho mais de comentário na tese, Tá. porque ela é a cirurgia ileal autorizada e que está na moda, que é o SADS, ou o duodenal switch tem mais volume, porque ele é uma técnica desde 80 e poucos, então tu deveria comparar. E aí, então, tu colocou correto aqui na introdução, ficou, então, ao meu ver, tudo correto. Tu colocou a ilustração da bipartição inicial do Santoro, que é o artigo original, legal. Os objetivos todos perfeitos da parte científica. E aí, outra coisa que eu gostei, que foi muito importante, que depois entrou nas tuas conclusões também, na tua introdução, que a avaliação foram muito pequena desses trabalhos, né? Hoje nós não temos, e cirurgia bariátrica com menos de 10 anos, tu não pode falar nada. Olha o sleeve aí. Agora completou 10 anos, é um caos. 80% dos pacientes têm peso inadequado com 10 anos, né? Então eu acho que até essa técnica aqui, ela vai vir para substituir, como tu colocaste, sleeve, que vai ser uma técnica muito pouco utilizada, e bypass, tá? Então, achei que ficou legal isso aqui. As tabelas, então, tão boas todas, tá. E tu colocaste, tu teve que colocar na tese esses excessos de IMC, coisas que na realidade a gente não tem tradicionalmente num trabalho científico, né, que é bem objetivo, perda hoje até perda total e não perda de excesso, mas
Tá bem, ficou excelente, tá? Bom, então eu acho que em resultados tá lá nos desfechos secundários, tá? Tem uma observação bem interessante. Ah, não, tá. Tem um erro de português. Na dislipidemia 4.4, na segunda densidade tá com M, Tá, tá? vou anotar Em isso. de português ali. Tá, vamos ali para complicações pós-operatórias. Isso aqui tem muita importância porque o seguinte, ó, como tu comentaste, por que que passou de 80 e que hoje já está em 300, 250? É por causa da esteatorreia. Tu botou diarreia, eu acho que o melhor seria esteatorreia. Então, o que que ele observou nesse primeiro trabalho dele? Ele tinha muita esteatorreia com os 80, mas ele tinha medo de diminuir, de aumentar, desculpa, a alça e o paciente ter desabsorção e desnutrir. Mas daí ele foi, tu viu que o segundo é 120, né? Ele foi Foi aumentando. aumentando progressivamente com medo de detonar a técnica dele. E o que que ele notou? Que não importa o tamanho até esses 2,5, 3, o paciente diminui bastante a esteatorreia e não tem desnutrição, o efeito incretínico segue igual. Então, isso eu acho que, além da gente ver aqui, de tu alterar só para esteatorreia, comentar na discussão isso aí, tá? Para aí, daí vamos indo por partes, porque eu quero chegar na discussão. Aí, deixa eu ver aqui, tem mais uma coisinha. Ali nas fezes mal cheirosas, só também a título de digitação, o tasking em 15D880, bem no início, tá? Ali ficou 17%, eu acho que não é, né? Tá errado esse percentual? Ah, sim, acho que sim. Sim. Tá, eu acho que tem que ver aí calcular qual é o percentual, não. Só isso aí Sim, que tá. sim. Bom, então isso, análise do subgrupo. Gostei então da tabela 4. Então ali tecnicamente tu colocou o que eu gostaria, os tamanhos das alças, e tu vê que já teve autor que está lá em 200 já, ó. Então, nessa evolução dos trabalhos, os caras já foram evoluindo. E os turcos, o Santoro acha que todos os turcos fazem bipartição na Turquia, tá? Por isso que esse número enorme de bipartição e trabalhos na Turquia, tá? E também o tamanho dos buji, né? Das sondas de vibração, eu achei interessante. E tu vê que aqui no Brasil nós só temos aquele fino, na verdade, então nós vamos ter um tamanho no Brasil bem aceitável, porque nós vamos fazer mais larguinho do que o 36. Então, nós não vamos ter um número certo, a não ser que a gente compre boot específico e faça as coisas com aquele boot, tá? Então, isso aqui. Bom, então, as minhas assim, sugestões são mais na discussão. E aí eu fui procurar as tuas referências bibliográficas. Eu digo, mas não é possível que esse homem não tenha colocado o Topar, que ele fez um trabalho comparativo do Adenal Suite com a bipartição, né? E tá lá, é o número 23 teu. Então, eu digo, mas como é que esse homem não me comentou esse trabalho? Porque ele é maravilhoso no sentido de dizer o duodenal suíte dá mais desnutrição, dá mais complicação, então é mais um estímulo para essa técnica, com resultados. E tá lá, tu comentou ele só na diarreia ali, tu citou o númerozinho,
mas tu não fez comentário mais nenhum sobre isso. E eu acho que isso aí tem que obrigatoriamente constar na discussão, porque tu discutiu com bypass e sleeve, tudo bem, é os mais populares, mas o mais Próximo da competente técnica. tecnicamente é o switch, né? E o SADS aí agora. Então, tem vários trabalhos, mas eu acho que esse tu poderia colocar para também não ampliar tua discussão, as tuas coisas. Então, acho que isso é muito importante tu comentar esse negócio da alça comum, né? Que Uhum. ela aumenta a diarreia, a esteatorreia, desculpa, pá, 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 pá. Tá. E uma outra sugestão, como eu fiz essa revisão para dar aula, tem um trabalho parecido com o teu, de revisão bibliográfica, publicado em maio do ano passado. Tu terminou em agosto a tua revisão, né? Não sei se é um chinês. Chinês, É. tá? Eu, a única sugestão era comparar alguma coisa com os chineses, Uhum. Sim. em termos de uh, referência bibliográfica, entendeu? Tá. Olha, o chinês viu as mesmas coisas que eu vi, tá, 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 tá. Nesse sentido aí, tá? Então, eu acho que é isso, tá? E mais uma coisinha que tu falou na tua apresentação e não tá aqui, que eu acho que pode entrar ou na discussão ou até eu colocaria como conclusão, porque tu tá tentando aqui na tua conclusão concluir as coisas favoráveis da BTI. E aí tem duas coisas que é o assunto do momento e que tu citou na apresentação. O acesso à papila duodenal, que é Uhum. uma grande vantagem, e a segunda grande vantagem, não tem estômago excluído, Uhum. que é o nosso karma do Uhum. bypass, Uhum. né? Eu acho que bem isso que tu colocou, o bypass é muito parecido os resultados, principalmente o de alça longa, com isso aqui tudo que tu vê, Uhum. mas ele tem esse viés. Então, talvez a gente aí num futuro bem próximo vá estar fazendo muito mais BTI do que bypass. E tu colocaste bem lá no teu, nas tuas referências de IMC, ela pode ser feita em MC igual bypass, de 30 para cima, com aumentando um pouco a alça total, sem grandes problemas, aí como os trabalhos mostraram, os chineses mostraram tudo. Uhum. Então, isso é o que eu acho que a gente poderia melhorar, no meu entender. São detalhes, Uhum. mas excelente o teu trabalho, né? Excelente, é uma coisa do momento, né? Eu tô louco para fazer, desencadear isso aí, a gente fazer trabalho também, vendo como é que é esses resultados, essas cirurgias, que os colegas que estão fazendo, o Luiz Alfredo, o Igor, o próprio Santoro, nem tem que se Uhum. comentar, mas esses que iniciaram depois também estão muito satisfeitos, claro, com uma evolução de 2 a 3 anos aí, tá? Perfeito. Então, eu acho que era isso que eu queria colocar. Parabéns e parabéns aí para a PUC também, sempre com teses excelentes e para toda a turma aí do Uhum. COM. Muito obrigado pelos comentários, doutor. Eu vou Muito tentar fazer essas obrigado, doutor alterações. Glauco. Enfim, um comentário que eu tenho para fazer, como coordenador, como presidente da banca, eu tenho direito ao comentário. Eu acho que tem que pôr, na tua tese não me salientou, e na apresentação também não tem, que tu tivesse um órgão financiador. Uhum. Então, tem que definir o órgão financiador, né? Que, na verdade, não é um órgão público, porque é um órgão privado. Uhum.
e a definição do financiamento do teu mestrado, ela tem que aparecer, porque Certo. embora não se tenha conflito de interesse com a empresa que financiou o teu mestrado, existe tu não tivesse uma bolsa de instituição, tivesse uma bolsa de empresa. Eu acho que isso seria interessante, isso é de praxe botar como quem financiou o teu mestrado. Certo. Demais, os comentários já foram feitos. E algum outro comentário que tu queira fazer, Wellington? Não, eu agradeço os comentários, elogios e também considerações. Eu vou tentar alterar para melhorar ainda mais o trabalho. Certo. Isso vai ficar gravado, está gravando, né? Eu depois transfiro isso no link do YouTube e te entrego esse link para tu revisar a própria gravação, o que tu quiser ouvir daquilo que foi feito e dos comentários que os avaliadores fizeram. Certo. Algum comentário, doutora Cíntia, doutor Glauco, comentário final? Tem. Que te inclui. Eu acho que agora a tese de doutorado não pode parar, hein? A gente não pode, já tinha que obrigar, viu, assinar um documento. Fazer aí agora o Motim, fazer um grupo de BTI aí e fazer o doutorado em cima da cirurgia feita aí na PUC, entendeu? Eu acho que isso é um negócio muito interessante, né? Sim. Botar no comitê aí, o Motim, aprovar isso aí, tu tá dentro da universidade e fazer, daqui a pouco, fazer 2 grupos, comparar isso com o bypass. Isso nós estamos com o pensamento número 1. Está tendo alguns empecilhos, até poderia se fazer um grupo multicêntrico, né? Ter outros parceiros para fazer, tu pode entrar como parceiro, para a gente ter N. Eu estou pensando em fazer parceria com os chineses também, deles fazerem uma parte da BTI, mas isso é o próximo passo, certamente. Não, se tu me autorizar, eu preciso de um cara que me autorize. O que eu não quero é tomar processo, né? Entendeu? Eu já estava operando isso há muito tempo, mas eu sou um cara aqui sozinho, em clínica privada, tomar um processo não dá. Então, se eu tenho uma garantia científica, eu posso apresentar para o paciente topando, a gente faz, antes de ser autorizado pelo CFM, podemos tocar, eu sou parceiro. Em nível de grupo de pesquisa, certamente a gente pode. E tem que ver como é que fica o financiamento, né? E esse financiamento é que é a parte mais sensível do projeto. Se não tivesse a questão do financiamento, o comitê de ética a gente dobra ele. Tem várias formas de dobrar ele. Mas, assim, no sentido de comprovar, de provar que há um bypass diferenciado, que isso é um bypass também, é um bypass com uma modificação do perfil de desvio intestinal, que é o que o Santoro usa para usar a técnica, né? Ele prova isso, e, enfim, isso não teria problema. O problema é financiamento. Mas vamos lá, nós vamos correr atrás. Será que, professor, vocês não conseguem tentando com os pacientes do SUS, da PUC? O SUS é o pior da história. É o pior da história? Pois é, porque considerando tudo que eu aprendi hoje na apresentação do Wellington, me parece ser uma baita de uma técnica que eventualmente depois melhora até em relação à absorção e tudo, né? Então seria excelente para o paciente SUS, né? Que acaba abandonando as vitaminas, mas né? o SUS, quando tu entra com uma técnica nova no SUS, tu tem que ter todo o projeto financiado. Todo. Tá, entendi. E aí nós estamos falando de alguns milhões. Tá, então vamos puxar para o 801 e para vamos puxar para o consultório do Dr. 801 Glauco, e ver então. como é que a gente consegue mostrar essa pílula mais bonitinha para o comitê de ética para eles aprovarem. Porque se eles aprovarem, está feito. Como disse bem o Wellington, as complicações se comparam, os resultados têm as vantagens, e pelo nosso bypass metabólico, que é uma alça mais longa, é parecido.
É muito parecido. Mas tem a grande vantagem em relação ao bypass, que não ter estômago excluso e ter acesso ao duodeno. Isso aí é uma vantagem absurda em relação a todas as técnicas. Então, realmente é algo que a gente tem que pensar com carinho, porque eu acho, pessoalmente, nós estamos na frente da inovação. Enfim, eu convido, então, o Wellington, a Marília e eu acho que está presente uma aluna, deixa eu ver, está presente a Raquel, né? A se retirarem da sala durante uns 3 minutinhos para a banca deliberar e nós voltarmos e apresentarmos o desfecho final dessa apresentação. Certo, já sei. Tá ok? Por favor, retirem-se e a gente Obrigada. logo volta aqui. Muito bem, doutor Glauco e doutora Cíntia. A Cíntia quis dar louvor. Eu achei que foi o melhor Glauco trabalho. Tem a visão do cirurgião e tem as Sim, críticas não. que, por ele conhecer bastante o assunto também, ele necessariamente tinha que fazer, e por isso que ele está aqui. Sim. Só puxando de novo para a possibilidade do louvor, assim, o trabalho do Wellington, muito bem escrito, de novo, tá? Muito bem escrito. Tem gente que apresentaria isso como doutorado, gente. A gente tem que levar em consideração, tá? Ele fez em 2 anos um trabalho que a gente faz em 4. No nosso sistema aqui da PUC, eu tive doutorados com revisão sistemática com meta-análise, porque ele fez meta-análise. Então, até o título tem que mudar, ele tem que botar a revisão sistemática com meta-análise, que foi feito. Né? Então, só de novo lembrando, assim, que, de novo, clínica, achei muito bom o trabalho. Não, achei o formato realmente dá para a gente pensar dele... que ele merece um pouquinho mais do que só ser aprovado. Nem que seja um parabéns e uma janta que a gente pague para ele, alguma coisa assim. Foi realmente muito bom. Não, o louvor é uma questão da banca. Né? É uma questão de opção. Por mim, tem, tá? Já vi doutorado com louvor que não merecia. Acho que o guri se esmerou, acho que o mestrado dele tá melhor do que o doutorado que eu vi com louvor. Tu tem visto outras bancas, né? Eu também tenho visto outras bancas e que não mereceram as notas que receberam. Mas aí tô pelo Glauco, porque no final das contas o motim não tem querer ou não querer, né, Glauco? Eu e tu aqui. Então. Tá, eu acho que é um trabalho muito difícil. É um trabalho difícil mesmo de fazer. Claro, eu não sei se o louvor é para quem não erra nada ou podemos dar por. Eu acho que não errar nada é difícil, né? Mas eu achei que foram tão poucas coisas que eu acho que dá, assim, acho que cabe. Acho que cabe. Deixar bem claro, o Wellington não é meu parente, não tô ganhando um centavo, não me prometeu nada. Realmente só achei o trabalho dele fora do padrão dos últimos que eu tô vendo. Eu tô orientando uma menina que escreve bem, mas assim, eu não tenho a mínima ilusão de que ela vai chegar aos pés do que foi a qualidade do trabalho dele escrito. O grande acerto do Wellington, e tem a ver com a personalidade dele, né? Ele é um cara mais perfeccionista, né? E é muito sintético, muito objetivo. É que ele, metodologicamente, ele foi impecável. Ele foi impecável. Ele tem essa coisa de não ter visto, não salientado muito aquele trabalho, não ter comentado mais aquilo ali, não ter incluído na discussão alguma coisa que... Mas como ele, metodologicamente, ele viu revisão sistemática e viu os trabalhos da revisão, aqueles que tinham consistência para fazer a revisão, né, na discussão ele poderia pôr os 2 trabalhos, do chinês e do outro colega que fez um estudo comparativo. Né? Não, tá. O comparativo tá incluído na revisão dele. Tá incluído. Ele só não citou. Ele não salientou. Entendeu? Mas não salientou. O único que não tá é o chinês, só isso. Não, mas eu acho que a Cíntia tem razão. Eu achei meio. Quando eu vi essa metodologia e troço, eu me assustei, né? Porque nós, cirurgiões, não somos dessa metodologia toda aí, tudo isso. Então, eu acho que dá para dar, sim, vamos dar louvor. E até para estimular dele seguir o trabalho. Agora, a promessa, tu vai botar uma pressão dele fazer o outro. O outro, na verdade, é a ambição de todos nós, né, Glauco? Mas tu precisa de um cara, nós não vamos fazer. O cara que toque para frente. Nós não vamos fazer. Quando eu ir atrás da comissão de ética aqui, isso eu faço. Isso eu não tenho medo deles, nunca tive.
e nós vamos buscar. O Paduim pôs restrição a isso por causa dos problemas financeiros, mas eu disse, olha, Paduim, eu quando fiz o primeiro trabalho sobre diabetes em 2007, que era considerado uma coisa nova, né? Operar diabéticos entre 30 e 35, e nós aprovamos comissão de ética e bioética aqui, mas foi uma defesa de tese a aprovação, né? Eu tive que comprovar detalhadamente que tinha vantagem e que isso estava muito consistente e não tinha. Ela só ia simplesmente botar andar uma coisa que já existia. E é o que nós vamos tentar fazer, mesmo estilo de convincência para E o... que tu acha que precisa de dinheiro, Motim? Se eu botar... É muito dinheiro. Se eu É, botar cada valor de cada cirurgia, com toda a tecnologia feita por vídeo, o valor dos exames de acompanhamento, o valor de tudo, é um dinheiro grande. Eu não fiz um número ainda, porque nem fui a algum... Eu não explorei ainda a questão estatística de quanto N precisa, né? Mas, assim, é um número grande. Fica Sem na querer ele categoria, cortar, já fica lhe na categoria de cortando, perto do milhão. professor. Hã? Sem querer ele cortar, já lhe cortando, vamos lá, que a vida segue? Eu sei. Ele deve estar Eu sei. apavorado, Nós temos coitadinho. tempo para isso tudo. Já são 9 horas. tá. Bom, então, vamos dar louvor? Vamos. Isso. Tá. Tá, deixa eu só burocraticamente, deixa eu pegar um negócio aqui para você. Uhum. O senhor tem que preencher 2 papéis aí, doutor Glauco. Tá, aqui, ó. Então, tá, eu só boto voto de louvor S, sim. Ali Sim. não. Aprovado com louvor. E aí pode botar uma coisa bem simples só para ficar registrado, porque meta-análise é coisa de doutorado. Isso serve. Entendeu? Justificativo eu boto a parte Isso. científica e a metodologia. Isso aí. Tá. E aí o senhor tem que preencher aquele outro papel que é de O banco de fora, externo. né? O cara de Isso, fora, da- né? que eu Minha descobri que participação. por sua causa eu não preciso fazer dessa vez. Tá bem. Que eu tô com um Então, PUC. tá bem. Tá. Então Eu tá. mando agora de tarde direto pro PPG, tá, professor? Tá, perfeito. Ou para o PPG ou para mim, não é problema. Tá. Tá? Já vou direto pro PPG, já mando direto. Então tá, perfeito. Então eu vou abrir a banca Vamos de chamar novo, ele vou de chamar volta? o Hélio. Tá? Perfeito. Ok. Uhum. Obrigado, doutor Glauco. Que é isso. Deixa eu ver, cadê o... Tá aqui. Oi, Wellington, pode voltar para a banca, por favor. Esse é o teu carregador aqui. Eu vou deixar ele na secretária. Oi, professor. Oi. Bom, a discussão foi acalorada, Wellington. Mas não é para quanto ia te tirar, mas é quanto ia te dar. Tá. O Beleza. problema é se ia dar um plus ou não. E a banca deliberou que vai te dar um louvor. Muito obrigado. Pela metodologia, pela consistência de dados. Acho que tem que mudar o teu título, não pode ser revisão sistemática, tem que botar revisão sistemática e meta-análise. Tem que acrescentar, porque realmente a parte mais difícil e mais consistente do trabalho terminou sendo a meta-análise. Metodologicamente, o teu trabalho quanto à revisão sistemática foi perfeito. Metodologicamente. Agora, quando acrescentou os estudos estatísticos da meta-análise, aí a coisa botou a cereja do bolo. Muito obrigado, Aquelas agradeço. coisas dos 2 trabalhos que o Dr. Glauco sugeriu, aqueles detalhes de português, que aquilo não entra em conta de pensamento de louvor ou não. De novo, parabéns. É uma sugestão, parabéns. Foi ótimo. Parabéns, mas o teu compromisso é o doutorado. Pode deixar. Muito obrigado. Vamos dar jeito. Então, tá. Vamos atrás. Então, agradeço a todos, todas, enfim, pela participação, pelo tempo, e foi um prazer estar nessa banca mais uma vez, de um aluno nosso, de alguém que começou como Wellington desde o começo lá, como residente, né? Nós esses dias falamos que o quanto ele está operando bem, como é que ele operava antes, como começou. O que prova que as pessoas que querem podem fazer muito bem, né? Então, é um grande cirurgião, além de um pesquisador. Muito obrigado a todos, obrigado pelo tempo aí de vocês também. Obrigado também.
e estamos nos despedindo até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ficamos dando notícia aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.